Notre-Dame é, antes de mais nada, uma catedral, mas não apenas uma catedral. Ela está no coração de Paris, mas não pertence apenas à França, mas à humanidade. A história de Notre-Dame de Paris é a trajetória de um monumento que soube se transformar e se superar com o passar dos anos. As paredes de Notre-Dame cristalizam séculos de história. Notre-Dame atravessou guerras e revoluções, escapando mais de uma vez à destruição iminente. Em pleno século XXI, quando todos achavam que ela estava segura, Um incêndio decorrente dos trabalhos de restauração realizados no teto da catedral, ameaçou destruí-la por completo. e se não fosse pela ação do Corpo de Bombeiros de Paris, o mundo teria perdido uma das mais belas joias de seu patrimônio cultural. É por isso que resolvemos fazer este vídeo, para prestar uma homenagem a esta grande senhora que é Notre-Dame de Paris. Nele, vamos revelar 10 segredos de Notre-Dame. E depois falaremos mais a respeito do romance de Victor Hugo que ela protagoniza. Ao lado de Quasimodo e Esmeralda. Primeiro segredo: a catedral foi construída num local espiritual. Na época do Império Romano, havia ali um templo dedicado a Júpiter. E que depois foi transformado numa basílica, mas só descobriram esse fato muito depois, já no século XX. Legal, né? Segundo segredo, Notre-Dame levou mais de 2 séculos para ser construída. Pois é, ela começou a ser construída em 1163 e só foi concluída em 1345. Mas a rigor, podemos considerar que Notre-Dame nunca deixou de estar em construção. Porque ela foi reformada, readaptada, reformulada e reconfigurada com o passar dos séculos. Por exemplo, você sabia que Notre-Dame tinha uma fachada colorida? Ela era pintada. Exatamente como o Partenon na Grécia também tinha cores. Notre-Dame também era colorida, não era uma fachada branca. Além disso, durante a Revolução Francesa, Que ocorreu em 1789, os revolucionários vandalizaram a catedral e cortaram a cabeça das estátuas do rei da Judéia. que ficou na fachada de Notre-Dame. E foi só no século XX Quando começaram as escavações para construir a estação de metrô Opéra, que encontraram aquelas cabeças decapitadas e que hoje podem ser contempladas no Musée de Cluny, um museu que fica perto da Sorbonne. e que é o Museu de Arte Medieval de Paris. É maravilhoso. E esse foi o terceiro segredo. O quarto segredo é uma das características mais notáveis deste monumento, que é a sua extraordinária arquitetura, que mescla 2 estilos, O estilo romano, tradicionalmente mais sóbrio. e o gótico, que não por acaso era chamado de estilo francês. Vale lembrar que o estilo gótico não tem nada a ver com escuridão, com usar roupa preta. Muito pelo contrário, a arquitetura gótica era conhecida como a estética da luz. As colunas de sustentação permitiam a instalação de grandes vitrais, por onde entrava a luz do sol. Por falar em luz, você sabia que a fachada do edifício foi orientada de modo a ficar de frente para o pôr do sol? E esse é o quinto segredo. E o mais interessante é que isso tinha um propósito espiritual, porque ao entrar na catedral, você dava as costas para o pôr do sol, que simboliza a morte. E à medida que você avança, você vai caminhando em direção à vida eterna. Bom, e já que estamos falando de luz e segredos, saiba que o segredo dos alquimistas que produziram os vidros dos vitrais com uma pigmentação especial, lamentavelmente foi perdido. A essa altura, já se sabe que alguns vitrais sobreviveram ao incêndio, ainda bem, porque eles foram até retirados da catedral durante a Segunda Guerra Mundial, para serem preservados em caso de bombardeio. E outros bens preciosos foram resgatados do incêndio, como a coroa de espinho que Jesus Cristo teria utilizado e a túnica de Saint Louis. Saint Louis é um rei da França, Le Roi Louis IX, que foi canonizado em 1297. É inclusive o nome da ilha vizinha à Ile de la Cité, onde fica justamente Notre-Dame de Paris. E este foi o sexto segredo, sobre os vitrais e as relíquias de Notre-Dame. E o sétimo segredo é que todas as catedrais góticas francesas homenageiam Nossa Senhora, ou seja, Notre-Dame.
Nossa Senhora. E depois segue o nome da cidade onde fica a catedral em questão. E é por isso que dizemos Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Rouen e, claro, Notre-Dame de Paris, que acabou ficando conhecida apenas como Notre-Dame. Então, quando a gente diz Notre-Dame, estamos nos referindo à catedral da capital da França. O oitavo segredo, que apenas estudantes de arquitetura e de história da arte sabem, E olhe lá, né? é que na construção de Notre-Dame foi criado o primeiro sistema de drenagem de água do teto num edifício de proporções tão grandes. E o mais legal é que eles fizeram isso aproveitando a existência dos arcs-boutants, que são aqueles arcos que sustentam os pilares do edifício. Além de retirar a água do teto, eles conseguiram fazer com que ela fosse jogada para longe das paredes da catedral. Isso porque a água era lançada pela boca das gárgulas. As gárgulas são estátuas, cuja função é parecida com a das carrancas. Elas são propositadamente feias para espantarem os demônios. Já que estamos falando das gárgulas, vamos ao nono segredo, que, para falar bem a verdade, não é bem um segredo. Pois é, quase todo mundo já viu o filme O Corcunda de Notre Dame, lançado pela Disney em 1996. Essa animação custou 100 milhões de dólares, mas fizeram um lindo trabalho, porque esse filme é graficamente muito bonito. E o mais legal é que é uma adaptação do romance Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Tanto que duas das gárgulas, amigas de Quasimodo, se chamam Victor e Hugo. E por falar nele, se vocês curtirem bastante esse vídeo, Depois a gente faz outro, contando para vocês a história desse romance incrível de Victor Hugo. que está esgotado na Amazon. Notre-Dame de Paris é um romance histórico, é uma intriga cheia de suspense e paixão. E é até chamado de roman cathédral. Por que mesmo, Thaís? Un roman cathédral é um romance catedral. Quer dizer que a sua estrutura é tão monumental e tão complexa que se equipara à de uma catedral. E aí, interessado? Então deixe um comentário dizendo que você quer que a gente faça esse vídeo e a gente fará. À bientôt! À la prochaine!